Começa agora o Jornal Cultura desta quarta-feira, 8 de março. Confira os destaques desta edição. A CIAP e CDL de Ipatinga se reúnem com vereadores para tratar das demandas do comércio. Projeto Parque de Histórias retoma atividades em Belo Oriente. Ipatinga sediará no mês que vem a etapa do Exterra Brasil Tour 2017. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, passageiras no trem da Vitória Minas ganham um dia de beleza. E terminam amanhã as inscrições para estágio na Prefeitura de Ipatinga. Estas e outras notícias agora no Jornal Cultura. Boa noite. A diretoria da CIAP, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga e CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, esteve reunida hoje pela manhã com vereadores. O objetivo foi discutir as principais demandas, tanto da classe empresarial quanto do comércio local. Além dos diretores da CIAP e CDL, o evento realizado na sede das entidades no centro de Ipatinga contou com a presença de empresários e comerciantes associados, autoridades e imprensa. Para o presidente da CIAP, o encontro buscou fortalecer vínculos com o poder legislativo, com o objetivo de poder atender a demanda de interesse de comerciantes e empresários. Sabemos que novos vereadores tomaram posse em janeiro último e nada mais justo do que essa aproximação entre a CIAP e a CDL junto aos vereadores, que todos esses três, a Câmara, a CIAP e a CDL, são muito importantes na busca do desenvolvimento da nossa região. E estamos aqui à disposição para estar discutindo com o Legislativo qualquer ação que for do bem da cidade e da classe empresarial. Agora, por exemplo, sabemos da existência de uma lei, de um projeto de lei enviado pelo vereador Oliveira, que trata da regulamentação das feiras itinerantes, que é um projeto de lei muito importante e que a gente precisa mostrar para os vereadores a importância desse projeto para o comércio da nossa cidade. Projeto de lei tramitando na Câmara, que é um projeto de lei de autoria do vereador Adiel Oliveira. Esse projeto, ele cria algumas normas referentes principalmente às feiras itinerantes, e nós sabemos que esse é um problema que nós temos realmente na cidade, e essa questão de ambulantes, de feiras itinerantes, nós temos que tratar de uma forma diferente. O ambulante é um cara que vende na cidade, consome na cidade, mora na cidade, paga aluguel na cidade. A feira itinerante não. Normalmente ela busca o dinheiro da cidade e leva para outros municípios, para onde eles moram, que não é o caso de Ipatinga. Nós não podemos não proibir, nós temos que criar regras que façam com que pelo menos parte do recurso fique na nossa cidade. Uma das principais funções do presidente de Câmara é ele criar toda a atmosfera possível para que o Legislativo esteja sempre interagindo com a comunidade, seja através das audiências públicas, seja através das reuniões nos bairros, nas câmaras, e principalmente interagir com as entidades da cidade, principalmente aquelas voltadas para a área, por exemplo, do comércio, que é hoje que nós estamos acontecendo aqui. Uma reunião envolvendo a Associação Comercial, CDL, outras entidades, e uma atitude que muito nos honrou de ter sido convidado para esse café da manhã aqui na CIAP, e nós sabemos que o papel principal deste encontro é que nós possamos interagir, passarmos também para eles o que tramita no Legislativo, o que está acontecendo hoje no Legislativo, também quais são as expectativas deles, eles vão apresentar para nós os problemas principais que eles hoje têm sentido, e é óbvio, numa cidade onde o recurso é escasso, numa cidade onde o desemprego atinge números estratosféricos, é óbvio que todo mundo sente esse reflexo. Então, todos nós temos que estar juntos também para arrumar o remédio, para sarar esse problema que nós estamos convivendo com ele hoje. Será realizada no fim deste mês, em Coronel Fabriciano, a Semana D do Bolsa Família. O mutirão ocorrerá entre os dias 27 e 31 nas unidades básicas de saúde, no horário entre 8 da manhã e meio-dia e de 1 às 4 da tarde. O objetivo é fazer o acompanhamento das condicionalidades da saúde e avaliação nutricional dos beneficiários do programa. Durante o atendimento é necessária a apresentação do cartão do Bolsa Família, cartão de vacina das crianças e o cartão da gestante. De acordo com a Secretaria de Governança Social e da Saúde de Fabriciano, a previsão é que sejam atendidas mais de 3.000 famílias beneficiadas na semana do dia D do Bolsa Família. A seguir, Ipatinga sediará no mês que vem a etapa do Exterra Brasil Tour 2017.
Você estudante, aproveite o desconto na passagem e adquira seu cartão estudante. Compareça à Autotrans portando documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula e de residência. O estudante menor de 18 anos e não emancipado deverá ser acompanhado do representante legal, também com documento de identidade e CPF para assinatura do contrato. E para o primeiro cartão estudante, a foto será tirada na empresa. Informações em Ipatinga 3823-9190, em Coronel Fabriciano 3841-0957 e em Timóteo 3849-3263. Estudante, vai e volte de ônibus. Autotrans, colocando você em movimento. O Grupo Dijafer está no mercado há mais de 30 anos. Dijafer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria, indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Dijafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Dijafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Dijafer Ferro e Aço. Ipatinga sediará no mês que vem, entre os dias 8 e 9, uma etapa do Xterra Brasil Tour. Considerado o maior festival multiesportivo do mundo, o evento faz parte da programação do aniversário de 53 anos do município. A gente vai falar do Xterra, o evento que será realizado no próximo mês, que faz parte da programação do aniversário de 53 anos de Ipatinga. Aqui do meu lado, o Carlos Oliveira, secretário de Esporte, Cultura e Lazer, mais conhecido como Carlão. Muito obrigado pela participação, Carlão. Como é que está a organização deste evento aqui no município? Um abraço a todos da TV Cultura. Na verdade, nós recebemos em janeiro um comunicado do Xterra Brasil, né? Uma empresa que gerencia esse evento, um evento realizado hoje em 40 países, que tem uma abrangência muito grande em todos os locais onde é realizado e recebe pelo menos 10 mil pessoas e tem a participação de atletas nacionais e internacionais. Em Ipatinga, dada a dificuldade econômica que passa o município, nós recebemos de braços abertos o Xterra, que além de trazer o aquecimento da economia local, além de fazer a participação popular acontecer através do esporte, vem também nos minimizar, praticamente zerar o custo com relação às comemorações do aniversário da cidade. Nós escolhemos a data do dia 8 e 9, que também se encaixava na data do Xterra Brasil, justamente por estar no mês de aniversário da cidade, faz parte inclusive da agenda oficial. Um evento totalmente custeado pelo próprio Xterra, inclusive na parte estrutural, na parte organizacional. A prefeitura está simplesmente entrando como um parceiro e cedendo as instalações do Parque Ipanema. Carlão, quem não conhece o Xterra, né, é um evento que reúne algumas modalidades esportivas, né? Nós temos modalidades para todas as faixas, né? Para as crianças temos a modalidade Kids, que acontece dentro da própria instalação do parque. Nós temos ainda para os praticantes de bike, o percurso de bike noturno e diurno, que acontece com longa e média distância. Nós temos ainda para os mais radicais, os corredores e também os atletas de bike para fazerem em montanhas na Uzipa, que vai ser realizado essa etapa lá, e ainda o duatlo, onde os atletas vão fazer um percurso de corrida e o outro percurso em bicicleta. Um evento que realmente promete muito e por todos os lugares que passa é sucesso total. Em Ipatinga, com certeza na edição Vale do Aço do Xterra Brasil não será diferente. O Parque Ipanema é um dos locais onde será realizado o evento, né? Aqui ocorrerá qual parte do evento? Aqui vai acontecer a concentração principal de todas as etapas do evento Xterra. Nós vamos ter aqui um QG principal montado, uma sala de recepções. O Xterra Brasil já começa a montar no dia 4, portanto, praticamente 8 dias antes do evento, praticamente 4 dias antes do evento, já começa a montar as suas tendas de recepção, núcleo médico para atendimento das pessoas, núcleo de assistência,
todo o QG principal do Exterra será montado no Parque Ipanema e a atividade Kids vai ser toda realizada aqui. As demais ações a serem realizadas dentro da programação do Exterra vão ter início e chegada no Parque Ipanema, mas vão percorrer outros pontos da cidade já definidos, localizados e protocolados em conjunto com a CESUMA. Interessados em participar já podem se inscrever? Já podem sim. O site do Exterra Brasil já recebe as suas inscrições. O único meio de inscrição, inclusive, é pelo site do Exterra Brasil. Basta bater aí no Google, que o Google vai os direcionar. Inclusive tem acontecido uma procura muito grande. Há 15 dias foram abertas as inscrições para o Circuito Vale do Aço aqui em Ipatinga e as procuras têm sido bem maiores do que os outros circuitos. São 12 no total durante o ano. Muito obrigado pela participação. Tá então o Exterra Brasil Tour 2017, nos dias 8 e 9 de abril, aqui em Ipatinga. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Vale do Aço. Sol com muitas nuvens, possibilidade de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga a temperatura varia entre 27 e 34 graus, mínima de 25, máxima de 33 em Timóteo. Coronel Fabriciano, mínima de 27, máxima de 34. Em Ipaba a temperatura varia entre 28 e 35 graus. Santana do Paraíso, mínima de 26, máxima de 33. E em Belo Oriente, mínima de 27, máxima de 32 graus. Em Ipatinga foram retomadas no início desta semana as atividades das creches conveniadas com a Prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os convênios deste ano já estão praticamente prontos para serem assinados. Ainda segundo a pasta, diálogos e parcerias com representantes das entidades serão priorizados com o objetivo de garantir a qualidade do ensino às crianças. Olá, eu sou o Frederico Porto, médico, psiquiatra e nutrólogo. As pessoas ficam muito preocupadas hoje em dia com o envelhecimento do cérebro. Estão certas. A Universidade Duke fez um estudo fascinante. Ela colocou pessoas praticando 30 minutos, 3 vezes por semana, de exercícios físicos vigorosos. E demonstrou no final do estudo que os exercícios vigorosos, 3 vezes por semana, 30 minutos, tinha a mesma capacidade de um medicamento antidepressivo para melhorar tristeza. Ou seja, como se fosse um remédio. Estudos demonstram que a atividade física não é boa só para o coração, é boa para o seu cérebro. Diminui a ansiedade, diminui a atrofia do cérebro. E quando comparando grupos de idosos que praticam atividade física com grupos que não praticam, os que praticam têm 30% de chance a menos de desenvolver mal de Alzheimer. Portanto, se você ainda não começou a fazer ginástica pelo seu coração, comece a fazer pelo seu cérebro. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Terminam amanhã as inscrições para a seleção de estágio na Prefeitura de Ipatinga. A oportunidade são para aqueles que cursam administração, administração pública, ciências contábeis, nutrição, engenharia civil, ciência da computação, direito, educação física, além de estudantes dos cursos técnicos em administração e informática. Os selecionados vão compor o cadastro de reserva da Prefeitura e serão chamados de acordo com a necessidade, ficando à disposição das secretarias municipais. Interessados devem se inscrever até amanhã, quinta-feira, dia 9, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, que fica no 3º andar. O local funciona de 9 da manhã às 5 da tarde. Outros detalhes no site ipatinga.mg.gov.br. Em instantes, retomadas as atividades do projeto Parque de Histórias em Belo Oriente. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado
convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga, 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. O novo portal da API facilitou a vida do associado. Acessando a api.org.br, você fica por dentro de tudo. Rádio e TV API, consultas de médicos, acesso à rede conveniada, agendamento de consultas, notícias de todos os setores da entidade e muito mais. Acesse www.api.org.br. Siga a gente também no YouTube e Facebook. A API 36 anos. De cuidar das pessoas, a gente entende. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Vamos falar agora de cultura. O município de Belo Oriente voltou a sediar no mês passado as atividades do projeto Parque de Histórias. A iniciativa reúne várias atrações até o meio do ano, entre elas contação de histórias em espaços públicos e educativos, oficinas, além do lançamento de um livro infantil. Conversei com a atriz Raquel Vieira, idealizadora do projeto, que deu mais detalhes sobre o assunto. Raquel, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, para quem não sabe, a Raquel é que dá vida, né, a Floramanga, né, a personagem aí já bastante conhecida aqui na região, né, Raquel? Isso. Essa boneca que viaja numa mala e conta histórias. Certo. Bom, fala para os nossos telespectadores o seguinte, como você teve a ideia, né, de criar esse projeto, né, o Parque de Histórias, resgatar, né, algo que os pais, os avós já trabalhavam antes com as crianças, né, Raquel? Então, eu já trabalho com educação patrimonial já há 5 anos. É um projeto que eu comecei desenvolvendo ainda na faculdade, na UFMG. Era uma intervenção que a gente fazia junto com os urbanistas da geografia, onde a gente estudava a infância e os espaços. Como que os espaços de lazer, os espaços públicos de lazer eram pensados para a criança. E aí eu comecei a fazer a contação de histórias e a identificar que essa era uma ferramenta de conexão com as crianças. E aí eu comecei a pensar nessas visitas a esses lugares, com a contação de histórias, como uma ferramenta para criar um vínculo afetivo com esses espaços, e foi dando muito certo. Então, já há 5 anos eu desenvolvo esse projeto, e em Belo Oriente, a Cenibra construiu um parque, que é um parque multifuncional, um equipamento de lazer gigante, onde eles vão receber uma biblioteca, um anfiteatro, um espaço para exposições, quadras, trilhas ecológicas, só que eles precisavam de algo para sensibilizar a comunidade, da importância daquele bem e fazer a comunidade reconhecê-lo como patrimônio pessoal. Porque a educação patrimonial, eu acho que o principal objetivo dela é fazer com que a comunidade reconheça o bem público como um patrimônio pessoal. Valorizar esses espaços, né? Isso. E a gente valoriza muito mais aquilo que a gente reconhece como nosso. Certo. E esse projeto, né, que é o Parque de Histórias, ele começou ano passado, né? Isso. E foi retomado agora em fevereiro desse ano. Agora em fevereiro. Ele iniciou em junho do ano passado, com pesquisas de campo. Em outubro começaram os espetáculos. E agora a gente retomou em fevereiro. Certo. Contação de histórias, como eu disse na introdução, acaba se tornando um desafio nos tempos atuais, né? A gente fica aí envolvido, né, principalmente crianças, em redes sociais. E eu já presenciei o seu espetáculo e acaba que as crianças ficam tão atentas, né, Raquel? É um desafio bacana, né? Na verdade, quando eu comecei a contar a história, eu descobri que ela tinha um poder mágico. Eu comecei a contação de histórias quando eu trabalhei em Campinas e eu trabalhava numa escola bilíngue, eu tinha alunos do mundo inteiro. E eu trabalhava num espaço que o espaço para as atividades era um circo. E eu tinha alunos do Japão, da Coreia, da Argentina, da China, dos Estados Unidos.
E quando eu contava histórias, eu conseguia a atenção de todos eles, independente da cultura. Ali foi o meu primeiro despertar para o poder que as histórias têm. As histórias são muito poderosas. Entendi. Então, na verdade, quando a gente utiliza a contação de histórias, é um universo que se abre e toda criança, independente da idade, independente da cultura e das brincadeiras que elas estejam acostumadas, elas despertam como se estivessem diante de algo realmente mágico e encantador. Então esse desafio, ele é vencido quando você apresenta a narrativa, quando você apresenta a palavra, que é como se a gente resgatasse algo que a humanidade vem fazendo desde sempre, porque o homem conta histórias desde o tempo das cavernas. Certo. Aquelas pinturas rupestres, quando foram estudar o que elas estavam dizendo, elas estavam contando histórias. Entendi. E para aguçar essa imaginação, a Raquel trouxe alguns objetos, né, Raquel, que você utiliza lá na contação de histórias. Nosso tempo que é curtinho, mas gostaria que você mostrasse um pouquinho para a gente. Nessa contação de histórias, eu utilizo os objetos para que as crianças possam ressignificar e desafiar ainda mais a imaginação delas. Porque hoje a gente vive num mundo em que está tudo muito pronto. Exatamente. Né? Os brinquedos são muito tecnológicos. E aí, o desafio que elas têm é de começar a enxergar nesses objetos os personagens da história. Entendi. O espetáculo já começa de forma impactante, porque quando abre a mala, sai uma boneca, que elas ficam o tempo todo se perguntando se é gente, se é robô, se é boneca. E quando eu começo a tirar esses objetos, elas ficam muito curiosas e querem participar, porque essa é a chance que a história dá para que elas entrem na história e participem, colaborem com a história. E esse material parece uma escama de peixe, né? Isso, e aí a gente começa ressignificando. E o que é isso? É um tecido, exatamente. Olha como que você Exatamente. já está entrando no clima da história. Isso mesmo, se eu fizer assim, parece uma escama de peixe. E assim, né, o rabo da sereia. Mas se eu fizer assim, pode virar a capa de um rei. E aí, quando as crianças percebem que aqui há um rei, então aí começa a história. E essa história começa com um rei. Com um rei. Então, durante toda a história, quando elas virem essa capa, esse objeto, não é mais um tecido de paetês, é o rei. E vai ser o rei até o final. E no final da história, quando elas pegam os objetos, olha o rei. E ali tem 3 barquinhos, né, que também compõem o espetáculo, né? Isso. Essa ressignificação, ela acontece durante toda a história, durante todo o tempo em que a gente vai apresentando os personagens. E aí, né, o que eu tenho aqui? Eu tenho um barquinho, uma canoa, mas se eu fizer assim, o que vira? Talvez o cocar de um índio. E se eu fizer assim? E se eu fizer assim, o que vira? As orelhas de um coelho. Eu mesmo já imaginei, na hora que você pegou ali, parecia um garras, né? Agora com o filme, né? Isso, do Logan. E se eu fizer assim, o que vira? Muito bacana. E aí, isso vai acontecendo durante toda a história. E eles ficam muito encantados com essa possibilidade dos objetos virarem os personagens. Porque aí eles conseguem experimentar o poder da imaginação. Isso. Bom, quem estiver passando então por Belo Oriente, no Parque Multiuso, né? Parque Multifuncional. Na verdade, esse projeto ele vai percorrer todas as escolas de Belo Oriente e os distritos, e os espaços públicos de Belo Oriente também, as praças, os coretos, e o Parque Multifuncional da Cenibra. No site tem a programação detalhada para que Isso. No nosso site, o www.parquedehistorias.com.br, tem a programação. E também na nossa página no Facebook. Pode passar aí o endereço. Na página do Facebook é o Parque de Histórias, curte lá, compartilha. Esse projeto é um projeto que vem como um presente para a cidade de Belo Oriente, para entregar um presente ainda maior, que é o Parque Multifuncional. E todo morador de Belo Oriente é convidado a conhecer esse parque, apropriar dele e aguardar, porque tem muita programação legal para esse ano lá no parque. E o projeto termina ainda com o lançamento de um livro, no Salão do Livro, onde a gente está escrevendo uma história durante todo esse projeto, uma história ambientada na região de Belo Oriente. E o lançamento desse livro está previsto para o mês de junho, né? Mês de junho. No Salão do Livro. No Salão do Livro. Que acontece no Centro Cultural Uzi Minas, né? Isso mesmo. Raquel, muito obrigado pela participação. Espero recebê-la em breve aqui no nosso programa. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço. As mulheres que vão viajar amanhã no trem de passageiros da Vale serão surpreendidas mais uma vez com um dia de beleza no vagão cultural.
Hoje pela manhã, as passageiras foram beneficiadas com a iniciativa em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A programação gratuita inclui minicursos de cuidados com a pele, automaquiagem e aplicação de peeling de cristal. As passageiras também vão concorrer a brindes ao longo das viagens. O vagão cultural é acoplado ao trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas em ocasiões específicas e datas comemorativas e funciona como mais um atrativo para os passageiros que utilizam o transporte ferroviário diariamente. E o Jornal Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.